Esse anime é melhor que Code Geass? Sem dúvidas, esse é um anime incrível, que marcou muitas pessoas no mundo inteiro ao longo dos anos. No entanto, ele não é o único anime nesse estilo, e como tudo que a nossa espécie cria, apesar dos muitos pontos fortes, ainda existem diversos elementos e diversos momentos na história de Code Geass que podiam ter sido melhor trabalhados. Assim como o mesmo acontece com Crossend, que apesar de ser diferente de Code Geass em diversas coisas, ainda é um anime muito parecido. Anji yo. Tasuku. Os dois são animes originais, então é muito provável que o roteirista da história de Crossend tenha se inspirado no roteirista da história de Code Geass. Isso aí é vozes da minha cabeça falando pra vocês, mas eu acho muito improvável não ter nenhuma inspiração. Porque até o design lembra um pouquinho a Clamp, assim, é meio louco, sei lá. Mas Vitor, você tá dizendo que são parecidas em quais aspectos? Ambos são animes de ficção científica com um foco majoritário em ação, que retrata uma sociedade civilizada, entre aspas, muito porca e muito desigual, onde você tem essa lógica de opressores e oprimidos muito forte, muito presente na história, e os oprimidos tentam revolucionar o mundo onde eles vivem. As duas revoluções, elas são feitas através de guerras, e essas guerras têm como arma principal mechas, que é o famoso robozão japonês. Agora, por mais que as duas histórias se sustentem muito nessa pequena descrição que eu acabei de dar pra vocês, as duas acabam sendo muito mais do que isso. Não se trata só de lutinha com robozão japonês. Talvez você mude de ideia e pinte interesse pra ver qualquer um desses dois. No caso de Code Geass, o Lelouch é um príncipe renegado que, após receber um poder ocular especial, passou a utilizá-lo para iniciar uma revolução que prometia trazer justiça aos oprimidos, tornando o império que ele vivia mais nobre e mais justo. Mas isso não seria nada fácil. A única coisa que fez os rebeldes terem alguma chance de sucesso acabou sendo o Lelouch, principalmente por conta do intelecto diferenciado que ele possui, já que ele sempre usava o poder do seu olho da melhor maneira possível. Quer dizer, em quase todos os momentos. Já no caso de Crossend, a Anji era uma princesa mimada de um reino mágico que fingia ser utópico, enquanto discriminava descaradamente as poucas pessoas que nasciam sem mana. Essas pessoas eram chamadas de normas, e assim que descobertas eram retiradas da sociedade para se tornarem soldados, que tinham como sua única função matar dragões que apareciam de outra dimensão, por motivos desconhecidos num primeiro momento. Porém, a Anji acaba descobrindo depois de tomar um belo exposed do irmão que ela também é uma norma. E desse momento em diante, ela come o pão que o diabo amassou para conseguir sobreviver à nova realidade cruel em que as normas eram obrigadas a viver. Quando eu digo as normas, é porque essa circunstância especial só se manifestava em mulheres. Mas enfim, apesar dos pesares, porque até agora tá muito parecido, a narrativa de Crossend é fundamentalmente diferente de Code Geass no sentido político e social da coisa, porque foca muito mais em mostrar como a massa de manobra é burra, acomodada e cruel, o quão difícil é pensar por conta própria, etc, etc, etc. Enquanto Code Geass foca principalmente no totalitarismo daquele império e nas consequências negativas que isso traz. E mais uma vez, vale ressaltar que esse detalhe que eu acabei de citar faz toda a diferença no rumo que ambas as histórias vão tomar ao longo dos episódios. Da mesma forma, o desenvolvimento de personagens em Crossend é substancialmente diferente do que a gente vê em Code Geass, por conta do tamanho da dependência que os rebeldes tinham para com o Lelouch, por conta da ligação bizarra que a família real tinha com o povo da Sissi, Que eu não vou entrar muito em detalhes pra não dar spoiler pra quem não assistiu Code Geass. e por várias outras questões que dizem respeito ao storytelling, a maneira de contar a história de Code Geass, que no final das contas acabaram fazendo com que Code Geass acabasse sendo centrado em pouquíssimos, mas pouquíssimos personagens mesmo, especialmente o Lelouch. Então dá pra gente afirmar, a grosso modo, que Code Geass gira muito em torno do Lelouch. É muito independente da nossa simpatia para com o Lelouch, que não é necessariamente um problema, porque o Lelouch é super carismático. Só que isso acabou com que 99,99% dos outros personagens da trama mal tivessem relevância pro público de maneira geral. Eu não sei se vocês vão concordar com isso, porque sempre tem pessoas que experienciaram e pensam diferente nessas horas, mas eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão me assistindo nesse exato momento não lembram do nome da maioria dos personagens de Code Geass. Por mais que ainda tenha o Suzaku, por mais que ainda tenha CC, e o resto. Em compensação, o autor de Crossend conseguiu dar muito mais importância para os personagens que ele queria destacar. Embora nenhum deles seja tão carismático quanto meu mano Lelouch, muitos deles ainda são carismáticos. E o número de personagens para se importar em Crossend, pelo menos até determinado ponto da história, é bem maior.
Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio até o momento? Tá de boa pra vocês? Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida ou se tiver dado dissonância cognitiva na cabeça de vocês por algum motivo. Eu tento esclarecer dentro do possível, desde que vocês sejam educados. É muito incomum isso acontecer, mas de vez em quando ainda acontece. A pessoa entra no vídeo, ela não presta atenção direito no que eu tô falando e ela vem me xingar nos comentários. Eu não aceito esse tipo de coisa. Mas se vocês me perguntarem na moralzinha, se vocês questionarem na moralzinha, até discordarem na moralzinha, eu aceito de boa, gente. Vocês podem falar o que vocês quiserem pra mim. Continuando, embora as muitas semelhanças que eu citei e essas pequenas diferenças que na verdade criam grandes distinções entre as histórias, eu, Vitor, ainda gosto mais de Code Geass. Mesmo que a história de CrossEngine seja superior em alguns momentos, por conta da maneira como eles trabalham o preconceito, por causa do peso que eles dão pro drama, principalmente na metade do anime, o que é um negócio super peculiar. Tanto o carisma do Lelouch quanto a qualidade superior da produção de Code Geass deixaram o anime muito mais divertido pra mim acompanhar. Sem mencionar que o final absurdo que a gente viu no final da segunda temporada de Code Geass, pra mim foi o grande ápice. E vamos combinar, gente, quando você tem um final muito impactante, é mais fácil a gente relevar tudo que acontece no meio do caminho. E infelizmente, em CrossEngine, aconteceu praticamente o contrário. Você tem um começo relativamente interessante, a história demora um pouquinho pra engatar pra maioria das pessoas, acredito eu, por causa do ritmo da narrativa, da maneira de contar a história, mas em pouquíssimos episódios ficou nítido pra mim que a história de CrossEngine foi muito mais interessante, muito mais profunda do que o que tinha me vendido no primeiro momento. Só que, depois do grande ponto alto, nos momentos finais ali, no episódio 18, 19 e 20, mais ou menos, a história começa a ir pra um rumo que começa a ficar meio sem pé nem cabeça. Eu entendo a necessidade de tentar dar um final feliz pra CrossEngine, mas dado o rumo que a história tomou até então, ficou super desconexo. Pareceu uma forçação de barra um pouco grande, assim, sabe? A gente tem um número limitado de episódios pra trabalhar e a gente precisa dar um final feliz. Não precisavam, mas quiseram dar um final feliz. E isso acabou broxando muito a minha pessoa num determinado ponto da história. Até esse momento, CrossEngine foi absurdo, mas, né? Um outro ponto negativo de CrossEngine, pra mim, acabou sendo o ecchi. E não é aquela história de que ecchi sempre desnecessário, não sei o quê. Eu não sou tão chegado em ecchi em situações onde o ecchi ele é usado de maneira excessiva ou desconexa. O que eu tô querendo dizer com isso? São cenas que deveriam ser sérias e acabam tendo momentos anticlimáticos por conta de ecchi. Outro exemplo onde o ecchi é mal utilizado é onde você tem personagens muito mais complexos do que o que a gente tá acostumado a ver, e aí o diretor, ele escolhe alterar o original ou apressar o original porque ele fica metendo coisas eróticas o tempo inteiro na tela. Isso é um desperdício de tempo, na minha opinião. Mas se o ecchi ele não se encaixa nem no exemplo A, nem no exemplo B, eu não tenho nada contra o ecchi. Em CrossEngine, o ecchi, ele faz bastante sentido, sim. Embora que eu ache que ele fique anticlimático, ele seja desnecessário em alguns outros. Dando alguns exemplos pra vocês. No começo, o ecchi de CrossEngine não foi um negócio que eu senti que tava ali pra me deixar durinho, sabe? Aquela coisa de... vamos prender a atenção dos adolescentezinhos japoneses, deixando eles com o pipi duro. Não é bem assim que funciona em CrossEngine no primeiro momento. Pelo menos eu não senti isso. Tinha um contexto muito pesado por trás. Eu fiquei tenso com o que tava acontecendo na tela. Apesar das minas vir e mexe estar com pouca roupa, apesar de vir e mexe estar rolando uma cena de cama ali, enfim. Mas, principalmente depois que ela conhece esse cara em questão, começou a ter diversas cenas mais cômicas, daquelas bem bobinhas de comédia romântica, onde você tem o cara escorregando uma casca de banana aleatória no meio da floresta e caindo em cima dela, por exemplo. Esse tipo de coisa não me agrada, porque eu não acho engraçado. É simples assim. Funciona pra muita gente. Eu não tô dizendo que o negócio tá ali por motivo nenhum, não. Foi uma das coisas que mais vendeu o CrossEngine, tanto que me venderam a história desse jeito, como se só tivesse isso. Mas por ser um negócio que não bate muito com o meu gosto pessoal, acabou ficando que, né? Então assim, vai muito de gosto essa história do ecchi em CrossEngine, mas se você gosta de ecchi com mecha, se você gosta de ecchi em qualquer circunstância, vale muito a pena você começar CrossEngine só por conta disso. Talvez valha até mais a pena do que Code Geass, porque Code Geass não tem isso. Mesmo que Code Geass tenha um waifu. E é até engraçado, porque parece que nos últimos minutos foi mais desabafo do que eu falando qualquer outra coisa. Agora, se você estiver gostando desse vídeo, que você tirar o gosto amargo da minha boca, basta deixar o like e manifestar que você deixou o like. Ô, Vitor, gostei do vídeo, que não sei o que tem. Se você interagir comigo e deixar o like, eu já fico mais feliz automaticamente. Mas enfim, pra concluir, a história do final. Eu creio que a maioria das pessoas
pessoas vai concordar que o final de Code Geass é melhor por motivos óbvios. Eu acho que a maior parte de vocês vai concordar que é muito mais profundo, é muito mais impactante Crossend no meio do caminho do que Code Geass. Code Geass no meio é todo furado. Tem umas horas que você não entende absolutamente nada, porque não tem o que entender ali. Tem um monte de problema relacionado ao plot da história, mas você acaba relevando porque o Lelouch é muito carismático. Então você acompanha Code Geass pra ver o Lelouch imitando e lacrando sempre possível, porque é muito interessante a maneira como eles elaboram as estratégias do Lelouch. Talvez não funcione pra todo mundo, mas eu acredito que Code Geass vende muito bem até hoje, justamente por conta do carisma do protagonista. Se não fosse por isso, Code Geass seria, no mínimo, medíocre. E no caso de Crossend, eu sei que a maioria das pessoas não gosta de ficar assistindo as coisas, prestando atenção nesse tipo de coisa que eu costumo prestar atenção. No caso, é política, sociedade, massa de manobra, sociologia, psicologia, bababá. Eu naturalmente penso nisso enquanto eu tô assistindo os animes que eu gosto. É um negócio peculiar meu. Então o que eu tô querendo dizer é que tá tudo bem se você quiser assistir Crossend só pela parte do eti, da ação e da comédia romântica barata que tem ali. Não tem problema. A maioria das pessoas comprou Crossend por causa disso, e gosta de Crossend por causa disso. Tudo que eu coloquei pra vocês é muito mais profundo, é muito mais rico do que isso, pelo menos até determinado ponto da história. Se você gosta desse tipo de coisa, talvez valha a pena você dar uma chance pra Crossend, mesmo que, como eu, você não goste muito do restante. Então assim, no geral, gente, são histórias que têm muitos pontos de melhoria sim. No geral, gente, são histórias que são muito mais parecidas do que vocês poderiam imaginar no primeiro momento, eu aposto. Por mais que um possa ter sido inspirado no outro, um não é cópia do outro. E por mais que tenha os pontos de melhoria que eu acabei de citar, existe lore, que é outro negócio que vale a pena colocar pra vocês, que eu vi um amigo meu falando outro dia, de piada. Mas ele colocou um negócio que... Ah, não tem lore em história X porque a história é fraca. Meu Deus do céu. Procura a definição de lore depois. É uma palavra em inglês, então talvez vocês não entendam direito o que é lore por causa disso. Mas enfim, como a maioria dos meus vídeos de análise, aqui eu tô misturando opinião pessoal com informação útil pra vocês. Até porque vídeo de review parte muito da minha perspectiva individual, da minha experiência pessoal com os animes que eu assisto. Então entendam que não é o objetivo ficar com regra nesse tipo de vídeo. O que eu tô falando não é absoluto. Eu dou margem pra vocês discordarem de mim. Lembrando que vocês precisam ser educados.